Este vídeo faz parte de uma série a respeito do livro Componentes Essenciais da Formação do Cristão Educador. Já fizemos um vídeo no qual foram abordados todos os capítulos de uma forma bem resumida e depois um vídeo para cada um dos capítulos. Abordamos o primeiro capítulo, no qual é tratado o componente essencial da formação do cristão educador, que é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todo educador cristão precisa temer ao Senhor para desenvolver todo o seu trabalho de autoformação, para exercer com eficácia a missão para a qual ele foi chamado. Segundo capítulo, consciência da própria identidade. Como é que a identidade de cristão transita, se conecta com a identidade de educador, quais são as crises identitárias que o cristão educador tem enfrentado no contexto no qual vivemos. Outro capítulo falando da consciência das potencialidades e limitações do próprio cristão educador. Um outro falando da consciência da missão para a qual ele foi chamado. Qual é a missão para a qual este educador foi chamado? Precisamos ter consciência da missão eterna, da missão vitalícia e da missão diária para a qual nós somos chamados. Mais um capítulo tratando da natureza eterna das pessoas às quais educamos. Por isso, a nossa missão pode ter e tem consequências eternas, porque lidamos com pessoas no coração das quais Deus colocou a eternidade. Neste vídeo, nós vamos trabalhar com o capítulo que procura definir, identificar quais são os propósitos fundamentais do ensino. Por que é que nós ensinamos? Tendo noção de que temos uma missão eterna, tendo noção de que as pessoas às quais educamos são pessoas que têm uma natureza eterna, qual é o propósito do nosso ensino? Para isso nós precisamos pensar quais são os propósitos da própria existência do ser humano. Para que o ser humano existe? Para que o ser humano foi criado? Os reformadores do século XVI responderam de uma forma muito clara a esta pergunta. O ser humano foi criado para a glória de Deus e para desfrutar da presença de Deus para sempre. O ser humano foi criado para usufruir, para ter comunhão com o seu Criador. Então, nessa perspectiva, o educador cristão deveria perceber que ao ensinar matemática, ao ensinar história, geografia, ao ensinar ciências, ao ensinar literatura, gramática, ao ensinar filosofia, direito, ele precisa transcender a sua disciplina, o seu conteúdo e entender que ele está ensinando com o propósito de contemplar a verdade em todas as áreas do saber, contemplar a verdade em todas as áreas do conhecimento, para que o seu ensino não fique limitado a preparar a criança para uma prova, a preparar o adolescente, o jovem para o vestibular, prepará-lo para o mercado de trabalho, mas há um propósito maior, há um propósito transcendente no seu ensino. Ter noção disso, de que há um propósito de contemplar a verdade, ajuda o educador a analisar as abordagens educacionais e os métodos e as estratégias educacionais que lhe são apresentadas, porque ele vai analisar todos os conteúdos à luz desta perspectiva de um propósito transcendente para o seu ensino. E então este educador trabalha sempre com uma perspectiva distanciada do aqui e agora, mas olhando sempre para a eternidade, para a formação de um ser humano que visa glorificar o seu Criador, foi criado para isto, e visa ter comunhão com o Senhor Deus que o criou, que o salvou. Com certeza o ensino se transforma em algo totalmente diferente quando sabemos qual é o propósito fundamental da educação, do dia a dia, dos projetos educacionais nos quais nos envolvemos e os quais desenvolvemos, sempre tendo a glória de Deus como foco final de todas as coisas que fazemos e, portanto, o foco final do nosso ensino também.